Senhor, Pai de amor e graça infinita, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia, pela Tua proteção, pelo Teu livramento. Somos gratos a Ti pelo dom da vida, Senhor, e queremos reconhecer que se não for a Tua graça, nós não chegaremos a lugar nenhum. Assim nos dá cada dia mais da Tua presença, Senhor, recebe as nossas petições, perdoa os nossos pecados, se conosco a cada momento, Senhor. Nesta tarde, fala conosco pela Tua palavra, que possamos ser a cada instante alimentados por a Tua palavra, Pai. Fala a cada um dos Teus filhos que estão a ouvir o programa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos que estão ligados no programa Estação Gospel, estamos aqui mais uma sexta-feira, finalizando mais uma semana de trabalho, levando a palavra de Deus pela FM Capital do Caju, 106,3. Estamos aqui com Bolívia todos os dias, levando sempre a mensagem do Evangelho através dos louvores e também da palavra de Deus que sempre é ministrada neste programa. Nós queremos mandar um abraço a todos os irmãos e amigos que estão sempre ouvindo o programa, estão sempre pedindo louvor, pedindo oração, e Deus ele tem respondido a cada um daqueles que se mobilizam para fazer estes pedidos de orações, de louvores e para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço também para os irmãos ali de Pedra Branca. Deus abençoe os amados irmãos que estão sempre ligados no programa Estação Gospel. Um abraço também para a minha prima lá em Fortaleza, a Rosângela Alves, que sempre está compartilhando, assistindo pelo Facebook a ministração da Palavra de Deus aqui no programa de segunda a sexta-feira. Quero, nesta tarde, compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus, um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Até o versículo 4. Esta é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, pelos aqueles que gostam de ler a palavra. O apóstolo Paulo faz aqui uma exortação a uma vida de santificação, a uma vida de amor fraternal. Quando Paulo usa esta expressão com os amados irmãos na igreja de Colossos, ele está trazendo esta palavra, digamos assim, de um tanto forte, no sentido de dizer para aqueles irmãos que eles estavam mortos. É uma expressão para chamar a atenção daqueles que agora estavam vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo diz no versículo 3, porque já estáis mortos. Parece algo até assim meio que contraditório. Paulo escrevendo para os mortos. Se nós não entendermos o que Paulo está dizendo, o significado, o contexto, nós vamos ficar sem entender a mensagem que Paulo está tratando aqui com os amados irmãos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que outrora eles viviam no mundo, eles estavam na prática dos pecados, eles estavam vivos para este mundo e eles estavam mortos para Deus, porque só há uma condição para o homem: ou ele está vivo para o mundo e morto para Deus, ou ele está vivo para Deus e morto para o mundo. Nós não podemos viver para o mundo e viver para Deus. E não podemos agradar a dois senhores. O próprio Senhor Jesus disse isto:
ou servimos a Deus ou servimos a Mamon. Então o que Paulo estava dizendo aqui era exatamente isto: outrora vocês eram vivos para o mundo e estavam mortos para Deus. Agora não, agora é o contrário. Agora vocês ressuscitaram com Cristo. E ao ressuscitar com Cristo, vocês estão mortos. Mortos não para Deus, como estavam antes. Agora vocês estão mortos para o mundo. Considerem-se defuntos para o mundo, mortos para o mundo. Aquilo que vocês viviam no mundo, os prazeres, os pecados, aquilo que os prendia ao mundo, vocês estão mortos para essas coisas, porque vocês ressuscitaram com Cristo. Todos aqueles que já entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, esses deixaram de viver para o mundo, morreram para o mundo e ressuscitaram com Cristo. Agora nós não estamos mais vivos para o mundo, agora estamos vivos para Deus. Vivemos diante de Deus, nele nos movemos, nele existimos e nele vivemos, em Cristo. Agora a nossa vida é para Deus em Cristo Jesus. Diante desta situação, desta nova realidade de vida que é para Deus, nós devemos buscar as coisas que são de cima. Por isso que Paulo disse: vocês, se já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima. Porque será uma contradição para alguém que diz que está vivo com Cristo viver na busca desenfreada pelas coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as alegrias deste mundo, as riquezas deste mundo, a fama deste mundo, o poder, o reconhecimento deste mundo. Será uma contradição, um paradoxo, alguém que está ressuscitado, vivo com Cristo, ainda está buscando as coisas deste mundo. Nós agora que estamos vivos para Cristo, diante de Deus, e mortos para o mundo, devemos ter uma nova posição, uma nova atitude, uma nova ação. Qual é a nossa nova ação? Que comprova que estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Buscar as coisas que são de cima. E quais são as coisas que são de cima? As coisas espirituais, os valores espirituais. Buscarmos cada dia mais o conhecimento e a graça da palavra de Deus, o crescimento constante na palavra de Deus, buscarmos uma vida de piedade. Eu ontem falava para os irmãos na Pedra Branca sobre o significado de vida piedosa. Vida piedosa fala de uma vida de compromisso com Deus. Então esses valores são valores que estão em cima, tesouros que estão guardados, ocultos, escondidos em Cristo, que somente aqueles que morreram para o mundo e que estão vivos diante de Deus é que conseguem buscar as coisas que são de cima. A pergunta é: nós estamos buscando as coisas realmente que são de cima? Os nossos valores, as nossas ações, as nossas atitudes condizem com os valores, com as coisas que são de cima? Ou a nossa busca é desenfreada e constante pelas coisas que são da terra? Eu não estou falando aqui na questão da sobrevivência como ser humano, que nós devemos buscar o pão de cada dia, trabalhar, devemos honrar com os nossos compromissos. Isso não vem aqui ao caso. Eu estou falando em coisas triviais, coisas fúteis, que atrapalham a vida de comunhão com Deus. Os desejos carnais, os prazeres sexuais, a avareza, a inveja, a ganância, a ira, a violência, a cólera, a maledicência, são coisas que fazíamos quando estávamos vivos para o mundo e mortos
diante de Deus. Quando estávamos mortos diante de Deus. Essas coisas agora elas não devem mais ser buscadas por nós, porque agora estamos buscando valores, coisas novas, tesouros escondidos em Cristo, que são revelados para aqueles que ressuscitaram com Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que quando buscamos essas coisas lá do alto, lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, nós passamos a ter um comportamento diferente daquele que nós tínhamos no passado, quando nós não tínhamos vida em Cristo. Porque quando nós não tínhamos vida em Cristo, quando ainda éramos mortos diante de Deus, e quando ainda éramos vivos diante do mundo, o nosso pensamento não era voltado para os valores dos céus, para a vida espiritual. Não tínhamos nenhuma preocupação em agradar a Deus, em buscar a presença de Deus, em nos revestir do poder de Deus, em nos consagrar, em ter uma vida de devoção ao Senhor. Não tínhamos. Mas agora, diferentemente do comportamento passado, nós devemos pensar nas coisas que são lá de cima. Essa busca ela começa com a mente voltada para as coisas que são lá de cima. Paulo vai dizer: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. Ora, se eu penso, como disse um certo filósofo, eu penso, logo existo. Se eu penso nas coisas que são de cima, a minha existência está lá no céu, a minha vida está com Cristo. A minha esperança é a salvação, a vida eterna, os valores espirituais. Se eu penso nas coisas que são da terra, a minha existência, a minha vida está limitada apenas a este plano terreno. O apóstolo Paulo chegou certa vez a dizer: se crermos em Cristo somente nesta vida, ou para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós não podemos limitar o poder de Deus apenas às coisas aqui da terra. Jesus certa vez disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. O coração aqui tem a ver com o pensamento, com o intelecto. Nós precisamos estar com a nossa mente ocupada nas coisas que são de cima. Não podemos estar com a nossa mente ocupada nas coisas que são da terra. As coisas que são de cima são eternas. As coisas que são da terra são passageiras e finitas. Os valores que são de cima são espirituais. Os valores que são da terra são valores carnais. Os valores que são de cima levam-nos à vida de santificação. Os valores que são da terra levam-nos a uma vida de profanação. Então nós precisamos ter este cuidado. Quais são os nossos pensamentos, as nossas ideias? Estamos ligados com os céus ou estamos ligados com a terra? Ontem eu também falava para os irmãos lá na igreja que nós temos um Wi-Fi espiritual que nunca cai a conexão, que é a oração. Nós precisamos estar conectados com Deus 24 horas em oração. O apóstolo Paulo diz que isso é possível quando ele fala: orai sem cessar. Este é o Wi-Fi que nós temos com os céus. A oração, ou seja, pensar nas coisas de cima. E orar é exatamente pensar. Está no trabalho, mas está pensando em Deus. Está dirigindo, mas está ali com o pensamento voltado para os céus, para Deus. Está fazendo qualquer uma atividade aqui na terra, mas orando sem cessar no espírito, no pensar, conectado com Deus. Por isso Paulo vai dizer sobre essa responsabilidade que é atrelada a nós. Por isso que no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: vocês precisam pensar nas coisas de cima. Porque ao pensar nas coisas de cima, vocês irão comprovar que ressuscitaram com Cristo e que vocês morreram para o mundo. É o que ele fala no versículo 3. Porque já estáis morto. Nós somos finados para este mundo. Nós somos mortos para este mundo.
Agora houve uma inversão. Se antes nós vivíamos para o mundo e estávamos mortos para Deus, agora em Cristo nós estamos mortos para o mundo e estamos vivos para Deus. Aquilo que fazíamos antes de conhecer a Cristo, que agradava ao mundo, não fazemos agora que conhecemos a Cristo. Agora que conhecemos a Cristo, vivemos para agradar a Cristo e desagradar o mundo. O crente que nasceu de novo, que tem uma nova vida, ele está sempre desagradando o mundo, porque ele está morto para o mundo. Ele não vive mais segundo a concupiscência e o desejo da carne. Ele agora vive segundo a novidade de vida. Ele vive uma vida segundo a vontade de Deus. Por isso Paulo diz que nós estamos mortos e a nossa vida, ela está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. A nossa vida agora para o mundo vai olhar para mim, para você e vai dizer: este homem está morto, esta mulher está morta. Na concepção do mundo, eu e você somos defuntos, somos mortos, porque o mundo não compreende que a nossa vida não está mais atrelada a essas coisas triviais, efêmeras e passageiras. Porque eles não conseguirão enxergar a vida em nós, porque a nossa vida está com Cristo, em Deus. Agora, o nosso ânimo não é mais para a alegria do mundo, os prazeres do mundo, os movimentos do mundo, as festas do mundo. A nossa alegria, o nosso ânimo, o nosso desejo, a nossa vontade é de viver para Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Por isso o crente não deve se preocupar em querer agradar o mundo. Não, porque nós agora estamos com outro objetivo, com outro propósito. O nosso propósito, a nossa vida, o nosso objetivo agora é agradar a Deus. Eu lembro-me muito bem de que quando eu me converti aos 18 anos de idade, eu tinha muitos amigos, entre aspas, os amigos da farra, da curtição, os amigos que bebiam, que saíam para se divertir comigo. Mas ao me converter, automaticamente essas pessoas se afastaram de mim. E a princípio eu não entendi o porquê. Por que eles se afastaram de mim? Mas ao ler a palavra e ao ir se alimentando da palavra, eu fui vendo que eu não estava mais vivendo ao mesmo mundo que aquelas pessoas estavam vivendo. Elas estavam em um mundo e eu estava em outro mundo. Elas ficaram no mundo terreno, esse mundo que jaz no maligno, em trevas, este mundo caído. E eu passei deste mundo para o mundo espiritual. Apesar de que ainda esteja nesse corpo humano, neste tabernáculo de carne, mas as ações que me guiam agora são ações voltadas para o espírito. O que domina o meu ser não é mais os desejos carnais, os pensamentos humanos, mas o que prevalece em mim são os valores espirituais, e o Espírito de Deus que habita em mim me impulsiona a buscar o reino de Deus. Então nós fomos transportados do reino das trevas, como disse Paulo, para o reino do seu amor, que está em Cristo Jesus. Por isso há uma grande mudança, uma grande diferença. Saímos do mundo das trevas e passamos a andar no mundo da luz. Saímos da escuridão para a claridade. Deixamos de andar nas trevas para seguir a Cristo Jesus, que é a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará nas trevas. Então agora o que devemos fazer? Como viveremos neste mundo? As pessoas irão nos incompreender, não nos compreenderão. O que fazer? Um dos graves problemas dos cristãos do século XXI é a preocupação de querer agradar o mundo. Sabe, eu não sei se você tem observado, você que é cristão ou não, mas principalmente quem é cristão, que é crente em Jesus, há um problema, uma situação grave no nosso meio, é que nós estamos muito preocupados em agradar o mundo, em querer estar de acordo com este mundo, em andar segundo os padrões deste mundo.
O apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passam. Então nós não podemos estar preocupados em agradar mais o mundo, já que nós temos uma nova vida, já que nós morremos para o mundo, já que nós não fazemos mais parte desse sistema maligno, tenebroso e decaído. Nós não podemos mais estar preocupados. Mas o grande problema é que há muitos que ainda querem se encaixar, se conformar com este mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, ele vai nos chamar novamente a atenção quanto a este assunto, quanto a este respeito. Ele vai dizer: não vos conformeis. Essa palavra, não vos conformeis ou conformeis, ela é interessante quando você vai desmistificar ela. A palavra conformeis tem a ver com tomar a forma, tomar o padrão, a semelhança, o aspecto. O que é que ele está dizendo? Não tomem a forma deste mundo. Não sejam semelhantes a este mundo. Não sigam o padrão deste mundo. Mas o que é que ele diz? Mas vos transformai. Isso é muito profundo. Mas vos transformai, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mais uma vez, da vossa mente. Ou seja, voltem a sua mente, transformem a sua mente, façam aí uma metamorfose mental e se conecte com o espiritual, se conecte com o que está em cima, com o reino de Deus, com a vida espiritual. Transformem a vossa mente, transformem o vosso entendimento. Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu ainda tenho esta preocupação de eu sou crente, eu sou cristão, mas eu não posso desagradar o mundo, eu tenho que me conformar, me adequar, me igualar a este mundo, nós estamos descumprindo ou não estamos vivendo aquilo que Deus quer que vivamos. O que nós temos que ter em mente é: eu estou morto para este mundo. Como alguém que morreu para o mundo, eu estou como alguém inerte. Ora, alguém que morreu, ele está sem vida, inerte. Um defunto não se move, não se mexe, não respira, não dá opinião, não anda de um lado para o outro, não influencia mais ninguém. Neste sentido, é assim que estamos para o mundo. Para este mundo que está apodrecido pelo pecado, nós não temos mais nenhuma influência nele. Nesse sentido, eu estou falando na questão de nós adequarmos ao mundo. Se for falar de questão de salvação, aí é diferente, é outro contexto. Mas neste sentido, eu não posso mais deixar com que o mundo me dite as regras, as normas, que o mundo me influencie, até porque eu estou morto para ele. Então, nada que este mundo lance, nada que este mundo coloque como moda, como sendo uma verdade, vai influenciar mais a minha vida. Porque a minha vida agora está escondida com Cristo, em Deus. Paulo vai dizer que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha que coisa interessante. A nossa manifestação não pode ser agora, neste mundo. O mundo pode virar de ponta cabeça, o mundo pode gritar, fazer o que quiser, mas nós não podemos nos manifestar, porque estamos mortos. O morto não tem voz, não tem vez, não vê, não enxerga, não participa, não temos parte com este mundo. Quando Cristo se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele.
E Cristo vai se manifestar. Quando será que Cristo vai se manifestar? Porque nós observamos, olhamos, e o mundo está gritando, o mundo está cada vez mais caminhando em uma situação de precipício, de declínio, de destruição. Estamos vendo acontecimentos por cima de acontecimento, situações que surgem, problemas, guerras, muitas e muitas situações de crise moral, espiritual. O mundo está sempre nesta gangorra econômica, política, social. Mas nós devemos fazer o quê? Estamos mortos para o mundo. Vamos ficar na situação de mortos. Agora, quando Cristo se manifestar, porque alguém até diz, mas Cristo não vai fazer nada, cadê? Onde é que está Deus? Quando você vai ler a segunda carta de Paulo, de Pedro, alguém fala isso, onde está Deus? Há tanto tempo que ele diz da sua promessa, de que ele viria, e onde ele está? É um insulto. Eu não sei se você tem se sentido insultado pelo mundo nesse quesito, de alguns dizer, esse negócio de tu ser crente, cadê esse teu Deus? Onde está o teu Deus? Por que é que ele não traz a solução para o coronavírus? Por que é que ele não cura? Por que é que não aparece uma solução para a miséria? Por que é que ele não acaba com as guerras? Eu não sei se você já foi questionado a esse respeito. Eu já fui muitas vezes. E às vezes até ficamos depois pensando, rapaz, será realmente por que é que Deus não faz nada? Será que Deus está dormindo? Será que ele não está vendo o que está acontecendo, as injustiças? Mas é porque haverá o momento certo de Deus agir. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra de Deus diz que nós iremos se manifestar quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. E Ele vai se manifestar. O escritor aos Hebreus diz que só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e um ano é como 1000 dias. Precisamos ter um pouquinho de paciência. Ele se manifestará. E quando ele se manifestar, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Todas as coisas que estão nuas e patentes diante de Deus. Deus não dormita. Deus está no controle de tudo, de toda a situação. Quando Cristo se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele. Há tantas manifestações nesse mundo, né? Manifestações em busca de paz, manifestação para derrubar político, para colocar político. É tanta da manifestação, é protesto, é tanta da coisa que a gente vê neste mundo. Essas manifestações humanas são limitadas ao curso terreno. Haverá uma manifestação e esta manifestação mudará o rumo da história da humanidade. Cristo vai se manifestar nas nuvens. Ele vai descer com o toque da trombeta de Deus, o alarido da trombeta de Deus. O Senhor, o mesmo Senhor, descerá das nuvens, ou nas nuvens, e Ele arrebatará a sua igreja. Todo olho o verá. Essa é a manifestação de Cristo. Ele virá. Eu fico lembrando-me daquela passagem em Atos, quando o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, está subindo aos céus. E os discípulos ali reunidos, entristecidos, olhando para o alto e vendo aquela cena de Cristo subindo aos céus. E se põe diante deles 2 anjos dizendo: varões, por que estáis a olhar para cima? Esse mesmo Cristo que está subindo, Ele um dia se manifestará. Um dia Ele voltará para vos buscar. É para esta manifestação, ou é nesta manifestação, que nós devemos também nos manifestar. Iremos nos manifestar com Ele em glória. Quando Cristo vier na sua glória, aí aqueles que estão mortos para este mundo,
que o mundo zombou, criticou, escarneceu, falou, criticou a fé, questionou, buscou e colocou dúvidas sobre a nossa salvação em Cristo. É nesse momento que, quando Cristo vier manifestado em glória, com seus anjos, é neste momento que nós também nos manifestaremos com Ele. E aí nós veremos que valeu a pena todo o sofrimento. E aí nós veremos que valeu a pena ser levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Como Paulo diz aos Romanos, todos os dias nós somos levados como ovelhas mudas perante os nossos acusadores. Veremos que valeu a pena as acusações, as afrontas. Valeu a pena termos que esperar com paciência no Senhor, aguardar a promessa de Deus da sua vinda. Veremos que valeu a pena termos ficado firmes com Jesus, não termos negado a nossa fé, não termos desistido da caminhada, não termos apostatado, não termos negado o nome do Senhor Jesus. Então fique firme com o Senhor. Não é ainda tempo de se manifestar. Não é ainda o momento de nós termos que dar uma satisfação. Se estamos mortos para o mundo, a nossa vida não pertence mais a Ele. A nossa vida pertence a Cristo. E se a nossa vida está com Cristo, fique tranquilo. Cristo, que é o autor da vida, Ele mesmo virá. E Ele mesmo vai mostrar realmente quem são os que têm vida. E vida com abundância. Porque esses que agora batem no peito, se alegram, se exaltam, usufruem desta vida aqui, que é na verdade morte, esses mesmos são o que irão ver, assistir a cena do grande dia do Senhor. O dia em que o Senhor arrancará desta terra aqueles que estavam mortos para o mundo, mas que estavam vivos para com Deus. É nesse dia que o Senhor mostrará realmente a realidade dos que realmente são vivos e dos que realmente estão mortos. Na verdade, esses que se dizem vivos agora porque estão curtindo, brincando, farriando, zombando de Deus, escarnecendo de Deus, esses que vivem a vida aqui agora, esses são os que na verdade estão mortos, mortos para Deus. Mas aqueles que já entregaram a vida a Cristo e que morreram para este mundo, quando Cristo se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele e em glória. A glória de Deus tomará de conta. O Senhor, na sua glória, Ele nos arrancará deste mundo e nos transformará em um corpo glorificado. Participaremos da glória de Deus em Cristo e seremos glorificados, a tal ponto que este corpo nosso humano, em que habitamos temporariamente, será transformado em um corpo glorificado, porque nem a carne nem o sangue irão herdar a salvação. O nosso corpo será transformado em um corpo glorificado, e estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor vai limpar de nossos olhos toda lágrima, e tirará de nosso ser todo medo, toda angústia, e estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que nessa tarde essa palavra é uma palavra de esperança e de paciência, ao mesmo tempo que é uma palavra de exortação, é uma palavra de consolação, para que possamos estar sempre firmes com o Senhor, não olhando para a aparência, porque o reino de Deus não é aparente, o reino de Deus, ele é espiritual. A aparência deste mundo não pode em nenhum momento apagar a esperança da salvação que há em Cristo para nossas vidas. Receba esta palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Devemos ter a consciência de que nós já não vivemos mais para este mundo. E se já não mais vivemos para este mundo, nós estamos mortos para este mundo, Senhor. A nossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo se manifestar, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos também com Ele.
Assim, Senhor, que possamos ter essa consciência dia após dia. E diante dos obstáculos da vida, da indiferença do mundo para conosco, nós possamos estar sempre, Senhor, com nossos corações jubilosos, cheios de alegria, sabendo que esta incompreensão do mundo para com a nossa pessoa é um sinal de que nós estamos vivos não para o mundo, mas estamos vivos para Deus na pessoa do Senhor Jesus. Que possamos manter firme a esperança da salvação, que não venhamos jamais a abrir mão desse precioso sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Que venhamos a valorizar, Senhor, o sangue que foi derramado na cruz pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. A Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, fortalece os Teus filhos, para que possamos estar sempre firmes e constantes e sempre abundante na expectativa da volta do Senhor Jesus. Pai, nos abençoa, nos cobre com Teu sangue, nos livra do mal, nos protege, Senhor, em mais um fim de semana. Que possamos estar na Tua presença, na Tua casa, Te buscando, Senhor, com alegria, porque somente assim nós conseguimos, Senhor, sentir a Tua presença arder em nós, estarmos vivos diante de Ti, Senhor, porque a vida, a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Nos abençoe e nos guarda, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.